O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje nós somos presenteados com a vida de um grande santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório. Desde muito criança, nascido em família nobre, mas desde muito criança dedicado ao estudo e de uma inteligência aguçada. Tanto é que em 1726, a sua ordenação se deu já tardia, porque aos 16 anos de idade, ele já, com licença especial, começara um doutorado em direito eclesiástico e civil. Sendo ele doutor em direito, exerceu sua profissão de advogado por 10 anos. Quando então, decepcionado e frustrado com a sua profissão, decidiu então perceber que a sua vocação não era para ser advogado, mas sim para salvar almas. E só então ingressou no seminário para se formar padre. Como padre, Afonso dedicou boa parte do seu ministério no cuidado com os mais pobres e com uma atenção muito especial àqueles que estavam pobres na alma, dedicando-se horas no confessionário. Foi então daí que nasceu um desejo seu de fundar uma associação que vinha justamente com o intuito de anunciar o Evangelho. A esta associação deu-se o nome de Congregação do Santíssimo Redentor, hoje conhecida como Redentoristas. E de uma vida extremamente santa, porque a sua vida era pautada em 2 pilares: a Eucaristia e a Virgem Maria. Tanto é que Santo Afonso tem obras extremamente belas sobre a Eucaristia e sobre a Virgem Maria. Se não me falha a memória, são de sua autoria 111 livros que ele escreveu durante a sua vida. E ficou conhecido como um grande moralista, não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido literal da palavra, um estudioso da moral. Ele foi o grande reformador da doutrina moral católica. Conseguiu achar uma via
de conciliação, numa época marcada pela heresia jansenista, Santo Afonso propôs uma via de equilíbrio entre o rigor e o laxismo, tendo sempre em vista a doutrina da fé imutável e eterna. Santo Afonso brilha para nós não por sua grandiosidade, mas por sua dedicação e amor, por sua oferta, pela sua entrega. Fato curioso, um homem tão apaixonado por Jesus que não foi compreendido por sua própria congregação. Conta-se, depois de um certo tempo, o próprio Afonso, que já era bispo, foi expulso da congregação dos redentoristas. Uma coisa contraditória, ele funda e depois os outros o expulsam, porque os confrades não conseguiam acolher e assimilar a santidade da vida de Santo Afonso. Sendo readmitido de novo e acolhido como pai e fundador, já quase próximo à sua morte. E mesmo assim, Santo Afonso não perdeu de vista o essencial. Afonso brilha para nós como um exemplo concreto do evangelho de hoje que acabamos de ouvir. Muitos de nós sabemos perfeitamente que este evangelho aconteceu como um fato real. Jesus de fato multiplicou os pães e saciou uma multidão. Porém, é necessário que a gente perceba também que hoje a multiplicação dos pães precisa acontecer de uma outra maneira, com a multiplicação da nossa entrega, da nossa oferta. E Afonso é para nós um exemplo de alguém que conseguiu isso. O evangelho de hoje nos apresenta uma cena onde Jesus interpela aqueles que estão próximos a si a alimentar uma multidão. E às vezes nós percebemos que o que temos de fato é tão pouco. Aquilo que nós portamos é insuficiente perto da demanda que temos que ofertar. São muitas as pessoas que esperam de nós uma palavra de conforto, um ombro amigo. São muitas pessoas que se inspiram no nosso exemplo de vida e quando olhamos com sinceridade parece que nós não temos o suficiente, mas de fato não o teremos. A missão do cristão é muito grande para nós nos iludirmos, achamos que sozinhos daremos conta de realizá-la. No entanto, o segredo da realização da missão que nos foi confiada só é possível quando nós somos capazes de ofertar o pouco que temos, não para a multidão. Aqui muita gente se perde. E até ousaria dizer, nós padres corremos esse grande risco de nos perder também aqui. De dar do que nós temos para a multidão, não saciaremos e ainda passaremos fome. Nós só seremos capazes de saciar a multidão quando primeiro reconhecer o pouco que nós temos, ter um olhar sincero para o nosso interior e perceber, olha, o que eu tenho é isso. É este dom de cantar, é este dom de ensinar, é o dom de cuidar, cada um tem um dom. O que eu tenho em abundância, Senhor, são cestos vazios, é a carência, é a falta, mas está em tuas mãos. Só quando nós ofertamos o pouco que temos para Jesus, Ele é capaz de fazer com o nosso pouco grandes coisas. Não nos iludamos, meus irmãos e irmãs. Só seremos capazes de saciar a fome de uma multidão se tivermos a coragem de dar o pouco que temos para o Senhor. De ofertar o tiquinho que é nosso nas mãos do único capaz de saciar, que é Jesus o Senhor. Ele não espera de nós grandes coisas. Ele não espera de nós grandes projetos. Ele espera de nós confiança e abertura para que nós possamos fazer esta experiência de, para saciar o mundo, entregar a Ele o nosso pouco. Entregar a Ele o pouco que é o dia de hoje. Ninguém consegue ser fiel se pensar por uma vida inteira.
O peso da responsabilidade de uma vida inteira nos sufoca. A fidelidade, ela só é vivida dia após dia, se a gente tem a coragem de entregar a Jesus o pouco que é o dia de hoje, mas o dia de hoje é o suficiente para não somente sermos fiéis mais um dia, mas na nossa fidelidade fazer bem tudo aquilo que nos compete e assim saciar o mundo que tem sede e fome do amor. Santo Afonso descobriu isso. Ele aprendeu a colocar o pouco que ele tinha nas mãos do único suficiente e por isso brilha para nós como alguém que saciou o mundo e cujo ensinamento continua transformando o mundo hoje, não somente pela força evangelizadora dos redentoristas, mas pela força do seu testemunho convincente, que é capaz de saciar muitos corações que têm fome e sede do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por intercessão de Santo Afonso, apresentemos ao Senhor as nossas preces. A nossa resposta será: Senhor, alimentai-nos com a vossa